Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil, bom dia, Brasil. Hoje dia 21 de dezembro de 2022, em Manaus, Amazonas, Brasil, 6h56, né? Em Manaus, Amazonas, Brasil, o eterno espiritual ou profético Monte de Sião, né? No momento são 6h56. 6h56, né? Portanto, no dia de hoje, conforme vocês podem ver, né, ao fundo aí, temos a imagem do anticristo Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal ou ainda do Supremo Tribunal Eleitoral. Temos também a imagem do Lucifer do Lula, mas temos também a imagem do Beelzebul do Bolsonaro. E por quê? Porque todos são cúmplices ou estão aparelhados e são simpatizantes deste mesmo sistema nacional ou global, mundial, em que Satanás, o espírito da corrupção, controla e domina todos eles para que a população brasileira e mundial também esteja nas garras de Satanás. Então, mediante, né, a esta imagem de fundo aí dos 3 falsos profetas e anticristos, né, não só da religião ou da política como um todo em geral, mas também da magistratura, do judiciário, né? Meus irmãos, seja no Brasil ou no mundo inteiro, vocês têm que entender que o mundo inteiro já foi contaminado e permanece corrompido. Então, qual é a solução? Né? Qual é a solução? A própria palavra do Senhor vem nos dizer, ou vai dizer a todos, que uma casa, né, um reino, um governo confuso e dividido, ele não subsiste, ele não permanece para sempre. E o que isso quer dizer? Quer dizer que toda esta obra do Satanás, o Deus deste século, o Deus deste mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, deve ser exterminado. Toda essa obra do Satanás, feito por meio de anjos caídos, né, deve deixar de existir para sempre. Toda a obra do Satanás, né? E o que é toda a obra de Satanás, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Toda obra do mal, ela se tornou concreto por meio do verbo e da gramática anticristo, né? Através da religião e da política, né? Olha só, a Bíblia vai nos dizer que Satanás, muito embora foi o Criador, né? Foi Deus quem criou toda a terra e tudo quanto nela há por meio de Cristo. Deus criara toda a terra por meio de Cristo. E para Cristo e os seus escolhidos, o Senhor vai entregar tudo agora, no milênio de Cristo, né? Mas é Satanás que está no controle e no domínio de todas as coisas. Assim afirma a palavra de Deus. Segundo Coríntios 4:4 vai afirmar dizendo que Satanás, o espírito da corrupção na política, na religião, Satanás, o espírito da corrupção, ainda está atuando não só em todo o Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, Satanás continua atuando através do espírito da corrupção, através do espírito da idolatria, do roubo, da usurpação. É dessa forma que Satanás controla, e domina a população brasileira e mundial. Então eu questiono a vocês o que tem a ver, né, líderes políticos e religiosos com a segunda vinda de Cristo. Porque o Messias
o Messias judeu, né, entre aspas, porque nem todo aquele que se diz judeus o são. Então, o que tem a ver esse mundo anticristo, né, em que o espírito de Satanás controla e domina a todos, o que tem a ver esse mundo anticristo, né, com a segunda vinda de Cristo, o portador da lei de Sião, o selo do Deus vivo? Porque diferente do Messias judeu, para a nação pecaminosa de Israel, essa igreja, essa mulher prostituta, caída e divorciada de Deus, da nação pecaminosa de Israel, Jeremias capítulo 3, versículo 8 e 9. Ali está a carta de divórcio que o eterno Criador deu para quem? Não foi para a igreja católica, porque a igreja católica, ou Roma, ou ainda a cidade do Vaticano, nunca foi esposa do Senhor. Mas, conforme a palavra do Senhor, Deus deu carta de divórcio para essa mulher prostituta, essa sinagoga de Satanás, né, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. A Igreja Católica, ou o Império Romano, ou ainda o Império Romano, que ainda nem existe mais, o governo de Roma, o Império Romano, não existe mais. Não existe mais. Né? Então, Deus, conforme a sua palavra, deu carta de divórcio para sempre à nação pecaminosa de Israel. Ali está toda a veracidade, a prova ou a evidência profética, né, dessa carta de divórcio dada pelo Senhor através do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 8 e 9, né? Então, para derrubar todo esse ensino e o aprendizado errado proveniente dos profetas de Jerusalém, de onde saiu toda a mentira e o engano, né? Porque dos profetas de Judá ou de Jerusalém, porque dos pastores caídos da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, saiu toda a imundícia. Hoje, todo o mal e toda a iniquidade que você pode ver, sentir ou presenciar, todo o mal e toda a iniquidade da fome, da desgraça, do roubo, da idolatria, da peste, né? Todo o mal e toda a iniquidade não se deu princípio com a Igreja Católica, não se deu princípio com o Império, com o governo romano, não se deu princípio com a cidade do Vaticano, até porque a cidade do Vaticano em si não tem 100 anos. E por quê? Porque a cidade do Vaticano é a imagem da primeira besta religiosa da cidade assassina e sanguinária de Jerusalém. Entenda, a cidade do Vaticano, literalmente, né, é criada ou fundada a partir do Tratado de Latrão, desde 1929, essa cidade do Vaticano nunca foi a grande mãe, a grande Babilônia, mãe de todos vós. E por quê? Porque a cidade do Vaticano, literalmente, ela não tem 100 anos. Ela não tem 100 anos. Né? A Igreja Católica, mesmo que ela tenha mais de 1000 ou de 2000 anos, né? Quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida para os seus, mas foi rejeitado, a Igreja Católica não existia, mas já existia a Igreja Judaica, a religião judaica. Então, o Império Romano, o governo romano, jamais poderia ser a igreja caída, a esposa prostituta caída e divorciada do eterno Criador. Por quê? Porque no passado, bem antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo para os seus, quando este foi rejeitado e desprezado pela nação pecaminosa de Israel, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em vida, em carne e osso, para os seus, lá em Jeremias capítulo 3, né,
Jeremias chapter 3. Ah, se eu soubesse falar inglês, né? Nem inglês, né? Se eu soubesse falar línguas estranhas, né? Jeremias capítulo 3, versículo 8 e 9, aí está a carta de divórcio. Mas eu pergunto a vocês, por que Satanás, o espírito da corrupção, o espírito da mentira e do engano, sobre todos vós continuam mentindo e distorcendo ou ainda adulterando toda a glória e a verdade de Deus, pela glória e a mentira do próprio espírito do diabo, o pai da mentira, na vida de todos vós? Porque vocês mentem, vocês ensinam errado, dizendo que o Império Romano, o governo romano, que nem mais existe, vocês afirmam, né, por essa mentira do diabo e de Satanás na sua própria vida, porque todos ensinam errado, dizendo que a grande Babilônia, a igreja prostituta, a igreja caída e divorciada de Deus ou do Eterno, é a igreja católica, é o império ou o governo romano, ou ainda dizem que é a cidade do Vaticano, quando a cidade do Vaticano, né, conforme a sua própria história, a cidade do Vaticano não tem 100 anos. Mas a palavra de Deus afirma que nela, na cidade de Jerusalém, né, se achou o sangue dos santos, dos profetas. Aí vamos questionar a própria palavra de Deus da seguinte forma: quem foi o último profeta de Deus para a antiga congregação, para a antiga igreja ou congregação, a sinagoga de Israel? João Batista. A cidade do Vaticano, porque o Império Romano, o governo romano, já não existe mais e nem voltará à existência. A cidade do Vaticano não tem 100 anos. O último profeta de Deus para a antiga congregação de Israel, João Batista, morreu lá em Jerusalém. O último profeta de Deus do Criador, né, para a congregação de Israel, morreu em Jerusalém, foi decapitado em Jerusalém. A cidade do Vaticano não tem 100 anos. E nenhum profeta de Deus, né, do Antigo Testamento morreu no Vaticano. Então o Vaticano jamais poderia ser essa cidade sangrenta, conforme o Senhor Jesus Cristo disse em sua primeira vinda, quando este veio em carne e osso para os seus, mas foi rejeitado ou desprezado. Então, logo, a cidade do Vaticano, que não tem 100 anos, e nenhum profeta de Deus, porque o último profeta de Deus para a sinagoga de Satanás, a nação pecaminosa de Israel, esse último profeta de Deus para a casa de Israel foi João Batista. A cidade do Vaticano não tem 100 anos. Se muito tiver, tem 100 anos. A cidade do Vaticano. E a palavra de Deus afirma veemente: e nela, na cidade assassina e sanguinária, se achou o sangue dos santos, dos profetas. Se achou o sangue dos santos e dos profetas. Porém, como Satanás ainda é o Deus da tua vida, o espírito da corrupção, da idolatria, do roubo e da usurpação, ainda é quem te comanda, te faz marionete do próprio espírito de Satanás, o espírito da corrupção, ele permanece mentindo, porque é o pai da mentira na tua vida como servo do diabo. Como servo de Satanás, como filho das trevas, como filho da desgraça, assim são todos vós que ainda permanecem distorcendo e adulterando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, manifesto, encarnado, incorporado na própria vida de vocês. Porque a cidade do Vaticano, que não tem, veja só, a cidade do Vaticano não tem 100 anos.
Mas a palavra de Deus diz que nela se achou o sangue dos santos, dos profetas. Analisando as escrituras do Senhor, já chegou, meu amor, já chegou. Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Olha só. Logo de... mas fazer o quê? Bom dia, Aline Mabruque. Como está, meu amor? Tudo bem? Cheio de coração, vermelho. Já percebi que é você, olha. Então, como tá? Bem, então, levando-se em conta, olha só como hoje eu tô lindo. Tô todo preparado para o meu amor. Eu sabia que ela vinha. Olha só. Tô muito lindo, ó. Camisa manga comprida, né? Tá aqui rasgada aqui embaixo aqui, mas tá bom, tá entendendo? Isso me torna... Então, gente, eu sei que ela gosta de ouvir, ela adora, tá entendendo? Principalmente quando eu digo por meu intermédio. Pronto, vou tirar a concentração dele. Já tirou, ô manhinha. Ô manhinha, já tirou. Bem, levando-se em conta, olha só como eu tô lindo hoje pra você, ó, só pra ti, ó, só pra ti. Olha aí, meu amor. Tem que suportar essa feiura. Tem que suportar, meu amor, olha só. Te amo, tá bom? Te amo também, tá entendendo? Amor exclusivo, olha só. Então, gente, levando-se em conta que a cidade do Vaticano não tem 100 anos e o último profeta do eterno Criador, morreu em Jerusalém. Até porque era pecado, era proibido um profeta de Deus do Velho Testamento morrer fora de Jerusalém. Assim disse o Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém aqui mentindo, não sou eu. Essa é boa. Se tem alguém mentindo aqui, não sou eu. O próprio Senhor Jesus Cristo disse ou deixou escrito: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas. Era proibido, era pecado. Tanto é que o último profeta de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, como primeiro e o último profeta de Deus sobre mim nos últimos dias, foram mortos, né? O primeiro profeta de Deus para a sua igreja e não mais para Israel, morreu, né? Foi condenado, morto e assassinado aonde? Se a cidade do Vaticano, né, não tem 100 anos. A cidade do Vaticano não tem 100 anos. Então, todos os profetas do Antigo Testamento, conforme determina a indivisível ou incorruptível palavra de Deus, né? Todos os profetas, todos foram assassinados, apedrejados na antiga velha cidade de Jerusalém. A igreja, o local de reunião do antigo povo de Israel, o antigo local da congregação dos escolhidos de Deus no passado era a Jerusalém de baixo. Mas como Satanás, o Deus deste século, o Deus do mundo inteiro, permanece ainda solto, livre e soberano para continuar mentindo, enganando e ludibriando a todos vós por meio de vocês, né? Vocês dizem que o Vaticano, a cidade do Vaticano, que não tem 100 anos e nunca um profeta de Deus do Antigo Testamento morreu na cidade do Vaticano. Então vocês são contrários à lei, à palavra, né? A lei, a palavra e o sábado da criação. São mentirosos. Porque se a cidade do Vaticano não tem 100 anos e a própria palavra indivisível do Senhor contesta a todos dizendo que o último profeta de Deus do Antigo Testamento morreu na velha Jerusalém, então vocês são filhos da desgraça. Vocês são filhos de Satanás. Vocês são filhos do diabo, o pai da mentira, o espírito da mentira, ainda manifesto, encarnado, incorporado sobre todos vós. Porque vocês continuam distorcendo e adulterando toda a glória
da verdade da palavra do Senhor pela glória e a mentira do espírito do diabo no rabo ou na vida de todos vós. E assim vocês permanecem mentindo. Vocês permanecem mentindo porque todos dizem que a cidade do Vaticano, todos dizem ou afirmam que a cidade do Vaticano é a grande Babilônia, é a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra. Vocês dizem que a Igreja Católica foi a primeira casa de Deus, foi a primeira religião de Deus, foi a primeira esposa de Deus. Olha só que blasfêmia. Blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfemando contra o Espírito Santo. Porque conforme a carta de divórcio dada, né, pelo Senhor, pelo Criador, através do seu profeta, o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 8 e 9, nem a Igreja Católica, nem a cidade do Vaticano, e nem o Império Romano, o governo romano de outrora, fora ou foi, do verbo passado, já não é mais, né? A Igreja Católica nunca foi a grande Babilônia, a mãe. A Igreja Católica, né? A Igreja cristã, evangélica, protestante, etc., todas elas são filhas da grande prostituta divorciada do Senhor. Mas quem foi divorciado ou divorciada do Senhor, através do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 8 e 9. Aí está a verdade absoluta do Senhor. Eu conheci a verdade absoluta do Senhor e fui liberto. Mas vocês conheceram também a verdade do Senhor, mas não se libertaram. Continuam presos, escravos e alienados deste mesmo geossistema religioso, político, financeiro no Brasil e no mundo inteiro. Por quê? Porque são cúmplices, são simpatizantes, são mentirosos. Porque continuam afirmando, pelo próprio espírito do diabo e de Satanás na vida de todos, continuam afirmando que a Igreja Católica é a grande Babilônia, é a mãe, quando a Igreja Católica é filha. Vocês continuam mentindo, dizendo que a cidade do Vaticano, né, é a cidade assassina e sanguinária. Quando a cidade do Vaticano não tem 100 anos, ela não tem 100 anos. E também nenhum profeta de Deus do Antigo Testamento morreu ou foi assassinado na cidade do Vaticano. Logo, isso me diz que a cidade do Vaticano é a imagem de quem? É a imagem de quem? Da cidade assassina e sanguinária da velha Jerusalém, ainda situada lá no Oriente Médio, ou Médio Oriente, no meio do Oriente, né? Lá no antigo ou no velho continente, né? Velho continente ou velho mundo, aí está esta besta, o poder político religioso novamente revivido por Satanás, o Deus deste século, a partir do dia 14 de maio de 1948. Então a cidade do Vaticano é a imagem da primeira besta religiosa, né, assassina e sanguinária, aquela que foi ou fora a esposa de Deus, a congregação de Deus no passado, a Jerusalém de Baixo, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. Então saiba a diferença, né, entre a mãe e as filhas. A cidade do Vaticano é a imagem da primeira besta geopolítica religiosa judaica de Jerusalém ou de Israel, né? A igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme determina a imutável ou indivisível palavra do Senhor. Tanto é que Israel, ou a Jerusalém de Baixo, né, a religião judaica, essa religião maldita e anátema, de onde saiu toda a merda que hoje vocês consumem, né, que hoje vocês consomem, né, toda essa merda, ou a bosta das falsas
doutrinas e falsos fundamentos geopolítico, religioso, financeiro no Brasil e no mundo inteiro. Tudo isso procedeu e ainda procede de quem? Dos profetas de Jerusalém, de onde se derramou toda essa desgraça e a miséria do ensino e do aprendizado errado. Tanto é que Israel, ou os judeus anátemas, malditos, filhos de Satanás, esses malditos do inferno, eles querem que o Messias judeu venha restaurar a lei do pecado. A lei do pecado. Mas o verdadeiro Messias, o Messias celestial, o Messias divino, ele vem para restaurar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus, estabelecer o trono, o reino e a coroa de Davi, por ele próprio, ou ainda por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias, os dias de hoje. Mas o Messias judeu, esperado pela nação pecaminosa de Israel, deve restaurar algo que já foi, deveria, porque não vai conseguir restaurar a lei do pecado, os 613 mandamentos judaicos, né? Eles não conseguem guardar, nem eles e nem os cristãos, seja você católico, evangélico, ou tudo quanto Satanás os pariu, né? Vocês não conseguem guardar o 4º mandamento. Vocês não conseguem guardar esse eterno mandamento da lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus. Vocês não conseguem guardar o 4º mandamento. Mas querem porque querem, contrariando a verdade, a justiça e o correto juízo de Deus, querem continuar distorcendo e adulterando a lei do Senhor. Por quê? Porque o Messias judeu, esse Messias do diabo e de Satanás, o Deus deste século, o Deus deste mundo, o Deus do mundo inteiro, esse Messias judeu, ele quer restaurar o 3º templo de Salomão para sacrifício de animais. O Messias judeu, né, é corno, ele é viado, ele é homossexual. O Messias judeu. Por quê? Porque ele está a serviço de Satanás. E qual a missão de Satanás por meio do Messias judeu? Restaurar, olha só, pasmem, restaurar o 3º templo de Salomão, para revogar o sacrifício maior do Senhor Jesus Cristo, quando este veio em vida para os seus, na metade da semana, né? O Messias judeu, a serviço de Satanás, o espírito da corrupção sobre todos em nossos dias, esse Messias judeu, ele deveria ter o único objetivo de restaurar a lei do pecado. Qual é a lei do pecado? A lei dos 613 mandamentos, da lei judaica ou ainda da lei de Moisés. Essa desgraça, essa maldição da lei do pecado, ela não pode ser restaurada. E por quê? Porque ela foi revogada, ela foi feita ou feito extinto para sempre com a morte do Senhor Jesus, com a condenação injusta e a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A lei judaica, a lei do pecado, diga-se, né? Devo tornar bem explícito o que é a lei do pecado e o que é a lei de Sião. A lei de Cristo Jesus Sião, ou ainda a lei de Sião, a lei de Deus sobre mim, por mim mesmo, por meu intermédio para vocês, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião. Essa lei de Sião é o selo do Deus vivo, gente. É o evangelho eterno para santificar, preparar, purificar e selar a todos vós na fronte ou na testa. Assim é a lei de Sião. A lei de Sião é o selo do Deus vivo. Mas o selo ou o sinal de Satanás, por meio de Israel, por meio desse Messias judeu, né? O sinal da besta é a desobediência, é a transgressão da lei do Pai e da lei do Filho, por mim mesmo, por meu intermédio.
Mas a desobediência por parte da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, a desobediência, seja na testa, né, a transgressão, ou a desobediência na testa, ou na fronte, ou em suas mãos, porque todo mundo está trabalhando no sábado da criação. Abominação é para o Senhor sobre mim como Cristo do mesmo. Abominação é trabalhar no sábado da criação. E toda a terra, não só os judeus, mas os cristãos, seja você cristão católico, né? Seja você muçulmano, seja você religioso, protestante e etc., todos estão a serviço, todos são servos infiéis, porque estão servindo ao próprio espírito de Satanás, né, na sua vida. Então, a espera ou a guarda de um Messias judeu para restaurar o terceiro templo de Salomão, isso não pode ocorrer. Por qual razão ou motivo o Messias verdadeiro, eis-me rir, ó. Não sei se é para rir ou se indicando se eu estou aqui, ó. Eis-me rir. Qual é o objetivo do Criador, pelo Criador sobre mim? Sobre mim. Restaurar a vinha do Senhor, o reino de Deus, né? Revelar os segredos, os mistérios de Deus, né? E dar a solução divina para que o Brasil, que é Sião, venha sair desse caos. Esse é o objetivo do Senhor, do Espírito Santo Consolador de Deus sobre mim e para vocês. Mas qual é o objetivo de Satanás, o Deus deste século, através do falso Messias, diga-se um Messias judeu para toda a nação pecaminosa de Israel? Restaurar o terceiro templo de Salomão. Restaurar o terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais. Quando o Senhor Jesus Cristo já pagou o pato. O Senhor Jesus Cristo, na sua primeira vinda, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, na sua primeira vinda, ele já derramou o seu sangue precioso. Porque ele deveria vir, me refiro ao verdadeiro, porque ele deveria vir, o Espírito Santo do Senhor Jesus, sobre mim, como Messias, ou como Cristo do mesmo, para restaurar algo que o Senhor já tornou abominável. Por quê? Esse não é o objetivo do verdadeiro Messias. Mas o objetivo de Satanás, o espírito da corrupção sobre todos vós, é restaurar. O que tu quer fazer, meu filho? Cuscuz, é? Cadê aquela vasilhazinha? Tá ocupado com o quê? Bem, o objetivo do Messias judeu, prestem atenção, o objetivo do Messias judeu, né? Restaurar o terceiro templo de Salomão, para dar continuidade ao sacrifício de animais, isso é uma abominação. O objetivo do falso Messias, ou ainda do anticristo, da nação pecaminosa de Israel, é restaurar a lei do pecado, a lei dos 613 mandamentos. O objetivo de Satanás, por meio do Messias judeu, é restaurar o antigo sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas. Tudo isso já foi revogado ou feito extinto para sempre. Tudo isso já foi revogado ou feito extinto para sempre. Mas não só os judeus, mas toda a população brasileira e mundial, se não é cúmplice, é simpatizante. Se não é cúmplice, é simpatizante de todas essas falsas doutrinas e falsos fundamentos geopolítico, religioso, financeiro no Brasil e no mundo inteiro. Então, esses três aí, não só os três, né, o L, né, de Lula ou de Lucifer, né, o A de anticristo do Alexandre de Moraes, mas também o B do Beelzebul do Bolsonaro, gente,
todos estão completamente alinhados e alienados, todos estão aparelhados entre si para tornar concreto ainda mais todo o mal e toda a iniquidade através, né, por meio desse espírito de Satanás na vida de todos vós. Então saiba, né, mediante ao espírito, né, ao espírito de profecias, o espírito de revelação do Senhor sobre mim, saibam a diferença, né? Saibam a diferença do objetivo ou da missão do verdadeiro Messias para a missão de Satanás, o Deus deste século, através do falso Messias, através do Messias judeu da casa de Israel, que espera todos vós em nossos dias, né? Saiba que o verdadeiro Messias não compactua e nem é cúmplice de toda esta obra do diabo e de Satanás, praticado pelo próprio espírito do diabo, o pai da mentira, o espírito da mentira, através de todos vós. O Messias verdadeiro jamais poderia ou deveria, o Messias verdadeiro não tem nenhum compromisso em restaurar o antigo sacerdócio temporão ou temporário na ordem dos levitas, muito menos restaurar a lei do pecado. Né? O que é a lei do pecado? O que foi a lei do pecado? A lei judaica, a lei de Moisés, a lei dos 613 mandamentos. Até porque o meu sacerdócio, obrigado aí a quem está mandando aí, quem é? Mandaram aí uma florzinha aí para me enganar. JP Filho. Então, gente, até porque houve uma troca da lei do sacerdócio, a lei de Deus por meu intermédio não é a lei do pecado, a lei dos 613 mandamentos. Se houve uma troca de sacerdote ou de sacerdócio, houve uma troca da lei, qual é o meu sacerdócio? Porque o Senhor jamais, o eterno Criador, jamais me enviaria como sacerdote, pelo sacerdócio temporão, temporário, na ordem dos levitas. Eu não sou de Levi. Aliás, o homem espiritual, ou o homem celestial, levantado ou ressurreto, ou ressuscitado, pelo próprio Criador sobre mim e por mim mesmo, por meu intermédio, um homem espiritual não tem uma cidadania terrena. Um homem espiritual ou celestial, acordado ou ressurreto, ressuscitado pelo próprio Espírito Santo, a verdade outrora rejeitada por todos vós, o homem celestial, o homem espiritual, ele não tem uma cidadania ou uma nacionalidade terrena. Por quê? Porque fui levantado ou ressurreto pelo próprio Pai Celestial, o Espírito Santo da verdade absoluta do Senhor Jesus, sobre mim em nossos dias. Ou seja, se o meu Pai é o Criador, e o meu Pai, o Criador, é um Pai Celestial ou espiritual, ele me levantou a sua imagem e perfeita semelhança do próprio Criador, por ele mesmo sobre mim. Então eu sou um filho de Deus celestial, em verdade, em justiça e juízo, levantado ou moldado espiritualmente, ressurreto ou ressuscitado espiritualmente nos últimos dias pelo próprio Criador. Então, se temos um Pai Celestial, aqui está um Filho Celestial do Criador. E, portanto, no momento, sou apátrida. Por quê? Porque todas as pátrias são imundas. Todas as pátrias, seja a pátria Brasil, seja qualquer pátria no mundo inteiro, todas elas são pátrias anátemas, pátrias malditas, casas confusas e divididas. Então, como o homem celestial, ou homem espiritual, levantado à imagem e semelhança do Criador, pelo Criador, né, meu Pai Celestial, eu sou um homem celestial, um homem espiritual, acima de tudo e de todos. Só não estou acima do próprio Pai sobre mim. Só não estou acima do próprio Pai sobre mim.
o Pai é sobre mim, e como Cristo do Senhor Jesus, como Messias do eterno Deus Criador, né? Serei sempre maior que todos vós. Então, entenda a missão e o objetivo do Senhor, do Espírito Santo, do Espírito da verdade de Deus sobre mim, como Messias ou como Cristo do Senhor Jesus. Entenda a minha missão. Entenda o meu objetivo, o objetivo do Criador sobre mim por meu intermédio. Que diferente do objetivo ou da missão de Satanás, o Deus deste século, o Deus do mundo inteiro, por meio do falso Messias, por meio do Messias judeu, né? O Messias judeu, né, deveria, porque isso jamais acontecerá. O Messias judeu deveria restaurar o terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais, quando o Senhor Jesus Cristo já foi sacrificado como Cordeiro de Deus. Então, esse objetivo de Satanás por meio do Messias judeu jamais se cumprirá. Esse objetivo jamais se cumprirá. Assim como não se cumprirá a restauração do terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais, assim como não será restaurado a lei do pecado. A lei do pecado, os 613 mandamentos da lei judaica, né, da lei de Moisés, essa maldição, essa desgraça já foi revogado e feito extinto para sempre. Não pode ser restaurado. Não pode e nem deve ser restaurado. Não pode. Assim como o sacerdócio levita. O sacerdócio levita, né, era um sacerdócio terreno, carnal, capitalista e materialista, que era regido pela lei do pecado. A lei do pecado era e permanece sendo para sempre. A lei do pecado, né, era os 613 mandamentos da lei de Moisés. Tudo isso foi revogado. Por quê? Porque o próprio Senhor deixou escrito, dizendo que houve uma troca da lei e do sacerdócio. Por exemplo, né, o Senhor jamais enviaria nos últimos dias, no milênio de Cristo. Notem, o milênio é de Cristo. O milênio é de Cristo. E Cristo, o verdadeiro Cristo, não o anticristo, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. O verdadeiro Cristo em nossos dias, né, em primeiro lugar é filho da carne e do sangue de Abraão. Depois é filho de Davi por meio de Salomão com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia, na África. Depois, esse verdadeiro Cristo do Senhor Jesus deveria vir ou ser enviado pelo Criador sobre mim em nossos dias como sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque. Depois, a lei de Deus por meu intermédio é a lei de Sião. Porque diferente da lei do pecado, os 613 mandamentos da lei judaica ou ainda da lei de Moisés, a lei do pecado, né? A lei do pecado é os 613 mandamentos da lei judaica, da lei de Moisés. Mas a lei de Sião, a lei de Deus sobre mim, por mim mesmo, por meu intermédio, a lei de Cristo Jesus Sião, né, contendo 7 selos ou 7 mandamentos eternos, essa lei de Sião é a lei da vida eterna. A lei de Sião, a lei de Deus sobre mim, por mim mesmo, por meu intermédio, essa lei de Sião é o selo do Deus vivo. Mas a lei do pecado, né, a lei da morte eterna, é a obediência a essa mesma lei de Satanás, o Deus deste século, o Deus do mundo inteiro, né? A obediência
a restauração à lei judaica, a lei dos 613 mandamentos, né? É dizer que o mal e a iniquidade permanecerá existindo ou coexistindo para sempre? Ponto de interrogação. Então entenda que o verdadeiro Messias do Criador, pelo Criador sobre mim, esse verdadeiro Messias, né? O verdadeiro Messias é sacerdote do Deus vivo pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Eu sou sacerdote do Deus vivo pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque eu não poderia ter sido enviado, ninguém poderia ser enviado agora nos últimos dias, sendo sacerdote do Deus vivo pelo sacerdócio temporâneo ou temporário na ordem dos levitas. Os levitas, não só os levitas, mas todas as 12 tribos de Israel foram destituídas para sempre da glória de Deus. Não existe mais levita. Não existe mais sacerdote levita. O sacerdócio levirato, né, conforme determina a palavra do Senhor, todo ele foi feito extinto, revogado para sempre. Assim como a lei do pecado. Mas o que foi a lei do pecado no passado? A lei judaica, a lei de Moisés, dos 613 mandamentos. Quanto ao templo de Salomão, para sacrifício de animais, para remissão do antigo povo de Israel, né? Então, somente em cogitar a possível restauração ou uma possível nova edificação do terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais, você já está cometendo adultério, o pecado, você já está cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim. Porque não fui enviado como sacerdote levita. Tudo isso já foi revogado ou feito extinto para sempre. Tudo isto já foi revogado, já foi extinto para sempre. Mas esses 3 demônios e suas castas, quem são as castas desses 3 demônios ao fundo? Seus seguidores, imitadores, simpatizantes e cúmplices desse mesmo sistema geopolítico, religioso, financeiro no Brasil e no mundo inteiro. As castas do mal, de todo mal e de toda iniquidade, são vocês, eleitores, idiotas, eleitores, retardados e anticristos, a favor desta obra de Satanás, o Deus deste século, o Deus do mundo inteiro, por meio do Lucifer, do Lula, ou ainda por meio do anticristo do Supremo Tribunal Federal, né? Por meio do anticristo Alexandre de Moraes, ou ainda por meio do Beelzebul do Bolsonaro. Esses 3, ou todos os líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro, compactuam, são cúmplices, são simpatizantes desse sistema de Satanás no Brasil e no mundo inteiro. Então, o que vocês estão fazendo, né, dando continuidade a algo que já foi destituído ou revogado para sempre. Então agora vocês já sabem qual a diferença, né, entre mim como Cristo, como servo, como profeta do Senhor para esse tempo ou época, mas vocês também já sabem a diferença, né, do falso Messias, ou ainda do Messias judeu para a nação pecaminosa de Israel, porque esse falso Messias, o Messias judeu, ele deve restaurar o terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais. Isso é impossível ocorrer ou acontecer, porque senão revogaria o sacrifício maior do Senhor Jesus Cristo.
restaurar ou mandar edificar um suposto novo terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais, né? Já passou do ápice da loucura, já passou do ápice da abominação contra o Senhor e o seu Cristo em nossos dias. Isso não pode, não vai ocorrer, a restauração do terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais. Por quê? Porque se isso ocorresse, a palavra de Deus não seria verdadeira. Hã? E por quê? Porque já foi revogado, foi feito extinto para sempre. Nada disso pode ocorrer em nossos dias. O que deve ocorrer é a restauração da coroa, do reino e do trono de Davi. O que deve ocorrer é a nova criação da nova e eterna nação profética de Sião, o Brasil. O que deve ocorrer é a restauração do reino de Deus. Mas não pode nem deve ocorrer a restauração da nação pecaminosa de Israel. Não pode, não deve ocorrer a restauração da lei do pecado. A lei do pecado é os 613 mandamentos da lei judaica. Ora, pois, se nem os judeus e nem toda a casa de Israel, e nem vocês, né, do suposto mundo cristão, seja você católico, evangélico, protestante, etc., se nem vocês conseguem guardar ou lembrar do quarto mandamento da lei dos 10 mandamentos, como é que Satanás, no rabo de todos vós, como é que o espírito do diabo, da desgraça e do Satanás, na vida de todos vós, vai querer restaurar ou guardar e lembrar algo que já foi revogado ou feito extinto para sempre? Os 613 mandamentos da lei judaica, os 613 mandamentos da lei de Moisés já foi revogado ou feito extinto para sempre, né? Simplesmente porque a lei de Deus, por meu intermédio, como sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, eu não sou sacerdote levita e nem poderia restaurar o sacerdócio levita, porque aquilo que Deus fechou no passado, tudo aquilo que Deus exterminou ou tornou extinto no passado, o filho, em verdade, em justiça e em juízo, não pode fazer. Mas o que eu posso fazer? Amando ou comando do Senhor sobre mim. Qual é o meu objetivo? Restaurar o reino de Deus, mandar edificar a nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, situado dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. Ou seja, como sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, eu não posso e nem devo restaurar o antigo sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas. Simplesmente porque esse sacerdócio terreno, carnal, capitalista e materialista, né? Como vocês ainda permanecem aplicando, seja através da igreja católica, da igreja evangélica, cristã, evangélica, protestante ou religiosa, vocês continuam praticando esse velho sacerdócio já revogado ou extinto para sempre, como sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas. Por essa razão, todos vós são impostores, tá? Um aviso eterno para vocês, vagabundos e vadias. Um aviso eterno para vocês, vagabundos e vadias da religião e da política como um todo em geral. Vocês são impostores, ladrões e usurpadores, porque estão dando continuidade a esse sacerdócio já revogado ou extinto para sempre. Nem o próprio Deus, descendo em carne e osso, como ele desceu em espírito sobre mim, nem o próprio Deus pode restaurar o terceiro templo de Salomão.
Nem o próprio Deus descendo em espírito sobre mim como templo vivo em carne e osso do Eterno, nem o próprio Deus pode restaurar a lei do pecado, a lei dos 613 mandamentos. Não pode. Nem o próprio Deus em espírito descendo sobre mim como templo vivo em carne e osso nos últimos dias, nem o próprio Deus pode restaurar o sacerdócio temporário na ordem dos levitas. Porque como homem espiritual ou celestial, levantado ou feito à imagem e semelhança do Criador sobre mim por meu intermédio, nem o próprio Deus pode restaurar ou estabelecer, né? Reestabelecer ou restaurar, né? A nação pecaminosa de Israel. E por quê? Porque o objetivo principal do Senhor é criar uma nova nação celestial, uma nova pátria celestial para cidadãos celestiais, ou cidadão dos céus em nossos dias. A velha criatura Brasil deve se tornar uma nova pátria celestial. Já chegou ela de novo. Ela já sabe. Então, ou eu estou aqui, viu, por meu intermédio. Isso mesmo, tá entendendo? Por meu intermédio. Aí o outro aqui, ó, o Mike já disse, Bolsonaro é filho do demônio. Não é só o Beelzebub do Bolsonaro, não. O eleitor otário, eleitor retardado e anticristo, não é só o Beelzebub do Bolsonaro que é um demônio, não. Esse outro também, aliás, todos vós são demônios. Demônios de Satanás a serviço do diabo, o pai da mentira, para continuar distorcendo e adulterando toda a glória e a verdade de Deus pela própria mentira do diabo na vida de vocês. Aline, quer subir, meu amor? Aline, manda um convite aí, por favor, querida. Aline, manda um convite aí, por favor. Quer subir? Deixa eu ver se ela tá aqui para ela subir. Aline. Ô Aline, sobe aí, meu amor, eu queria falar contigo. Aline, ô Aline, carinho mil, ô carinho de mil, ô carinho, cadê o meu carinho? Ah, tá aqui. Tô trabalhando desse jeito. Ai, tá me expondo aí pros clientes, né? Vou lhe meter um processo celestial. Vou lhe meter um processo saboroso. Vou lhe meter um processo celestial e espiritual. Olha o tamanho do processo. Me expondo para a vossa clientela fina. Estou mostrando. Meu Senhor amado. Vai que a mulher ou o cidadão que está aí vai passar a noite em angústia, olha lá. Olha, a culpa vai ser tua. Não faz isso não, meu amor. Não faz isso não. Vou ter... Puxa vida. Não, eu poderia ser exposto ao mundo inteiro, menos para tu. Pô, vai fazer o quê? Né? Vai assustar. Vai assustar. Vai assustar a menina. Vai assustar. Tu já pensou? Vai trabalhar, pelo amor... não. Pronto. Deixa eu ver aqui com quantos minutos já está. Quantos minutos? Vixe, já está com 58 minutos. Acho que a mensagem já foi dada. Ai. Sai daí, retardada de Satanás. Macho, dois galos aqui, ó. Sai daí, otário. Otário, retardado e anticristo. Daí, o seu... Seu... É com S ou é com Z, gente? Seu... É S ou Z, A... Tioão. Sai daí, animal irracional. Já foi. Ai. De nenhuma, meu amigo. De nenhuma, né? O rapaz aqui fez uma pergunta aqui, o user
Yuzezup. Bom dia, irmão, vírgula. Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você faz parte de qual denominação? De qual denominação do Satanás, o Deus deste século? Nenhuma, meu amigo, nenhuma. Sinto muito, tá? Ter que desapontá-lo, né? Mas sou guardador do sétimo dia da criação, né? Do sétimo dia do sábado da criação, conforme Isaías 66, 23, conforme o quarto mandamento, tá bom? Não sou de nenhuma denominação religiosa edificada por Satanás, o Deus deste século, desde ontem. Não faço parte a nenhuma denominação religiosa. Por quê? Porque se vocês não conseguem lembrar ou guardar do quarto mandamento, porque todos se esqueceram do sábado da criação. O que vocês estão fazendo é servindo a Satanás por assim guardar o falso sábado. Vocês guardam o falso sábado. Vocês guardam o sinal da besta. O falso sábado, contrário ao verdadeiro sábado da criação, entenda, o sábado da criação é conforme o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E santificar conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo, por mim mesmo, por meu intermédio. Beleza? Alright? That's alright? A vontade de falar língua estranha, mas não sei. Não sei. Então vocês não guardam, simplesmente vocês não guardam o sábado da criação conforme o quarto mandamento. A lei do Eterno manda guardar o sábado da criação. Mas vocês fazem o contrário. Vocês estão guardando o falso sábado. Que a Igreja Adventista de Satanás distorce, continua distorcendo, para a guarda do domingo. A guarda do domingo. Né? Vocês ensinam errado, dizendo que o anticristo ainda vai lançar uma lei para guardar o domingo. Quando, na realidade, se o sinal de Deus no céu, se o sinal de Deus no céu é o sábado da criação, conforme o ciclo da lua, porque o sábado da criação ocorre conforme o ciclo da lua. Vocês não guardam o sábado da criação conforme o ciclo da lua. O sinal de Deus no céu, conforme Ezequiel 20, 20. Vocês guardam o falso sábado. Vocês guardam o sábado de Satanás, que é o sábado do calendário gregoriano e judaico. Esse sábado do calendário gregoriano e judaico, ele é falso. Mas é esse falso sábado, que diferente do verdadeiro sábado de Deus, lá no céu ou no firmamento, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, vocês, todos vós da Igreja Adventista do sétimo dia do diabo e de Satanás, estão guardando, lembrando e idolatrando o falso sábado. O falso sábado. Então, não me pergunte mais a qual denominação religiosa de Satanás, o Deus deste século, eu pertenço, porque eu já fui resgatado pelo Senhor. Eu não sirvo, não sou simpatizante e nem cúmplice, né? Não só da Igreja Adventista do sétimo dia de Satanás. São 7 dias de idolatria, são 7 dias de corrupção da mente, do corpo e do bolso e do espírito ou da alma. São 7 dias de corrupção, é 7 dias de mentira. Simplesmente porque todos vós da Igreja Adventista da desgraça, todos vós da Igreja Adventista do sétimo dia de Satanás guardam o falso sábado. Mas qual a diferença do falso sábado pelo calendário gregoriano e judaico para o verdadeiro sábado da criação, conforme o quarto mandamento, conforme Isaías 66, 23. Tá bom? Meu amor, não xingue as pessoas. Não tô xingando não. Tá entendendo? Qual o verdadeiro sábado? Terminei de falar. Mas como vocês estão mortos espiritualmente, né, não conseguem diferenciar Olha, o verdadeiro sábado, conforme determina o quarto mandamento, o verdadeiro sábado da criação
né? É quando cai cada fase da lua. Nós temos 4 fases. A fase de lua nova. Depois da fase de lua nova, a cair sempre no último dia de cada mês bíblico, o sábado da criação, não é conforme o sábado, o falso sábado do calendário. Toda vez que cai um sábado no calendário gregoriano ou judaico, é falso. Por essa razão, o Senhor me enviou para revelar os seus segredos ou mistérios. Por essa razão, o Senhor me enviou para tirar a venda que cega a todos vós. Por essa razão, o Senhor me enviou para ensiná-los corretamente. Vocês não estão obedecendo ao Espírito de Deus sobre mim. Vocês estão obedecendo ao Espírito de Satanás, o Deus deste século, por meio de líderes políticos e religiosos. Entenda, o sábado da criação não é quando ocorre o sábado do calendário gregoriano e judaico. O sábado da criação ocorre quando cai, né, uma das 4 fases da lua. Por exemplo, se hoje estivesse ocorrendo o sábado da lua nova, se hoje estivesse ocorrendo o sábado da lua nova, hoje seria o último dia do mês em questão. Passado esse sábado da lua nova, no último dia de cada mês bíblico, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, aí vem o sábado da lua quarto crescente. Digamos que hoje fosse o sábado da lua nova. Hoje seria o último dia do mês em questão. Aí daqui a 7 dias, aí deveria cair o sábado da lua quarto crescente. No dia que chegar essa fase da lua do sábado quarto crescente, aí ocorre outro sábado da criação. Aí depois do sábado da lua quarto crescente, vem o sábado da lua cheia. São 4 sábados em um mês lunar, lunisolar. São 4 fases da lua. Vocês não obedecem essa determinação dos estatutos e juízos da palavra de Deus, da lei de Deus. Por isso são anátemas. Por isso continuam em pecado, porque são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. E o que é pior, vocês continuam seduzindo e induzindo o restante da população brasileira e mundial, né, ao caminho eterno da condenação e da maldição eterna. Porque vocês afirmam ou ensinam errado, principalmente os da igreja adventista do 7º dia de Satanás, o Deus deste século. Vocês continuam ensinando errado aos demais, vivem no pecado porque são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação, vivem no pecado, continuam praticando o pecado porque são transgressores do sábado da criação, e o que é pior, continuam induzindo ou seduzindo, continuam ensinando errado aos demais, porque vocês dizem que esse sábado do calendário gregoriano e judaico é o sábado da criação. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor sobre mim, que não tem perdão. Não tem perdão para todos vós que permanecem ensinando errado. Todo aquele que ensina errado é réu de juízo, confesso, já está condenado. Todo aquele que ensina errado e não acredita no Senhor sobre mim, todo aquele que ensina errado e não acredita em mim, é réu de juízo, confesso. Já confessou com a sua própria boca, em primeiro lugar, que não acredita em mim, já está condenado. Depois continua distorcendo e adulterando toda a glória e a verdade de Deus,
Porque é um mentiroso, é um transgressor da lei, que diz não mentir, continua ensinando errado, é um transgressor da palavra, porque não obedece à palavra, não obedece ao sábado da criação, conforme os estatutos e os juízos, não só da lei, mas da palavra de Deus, através de Isaías 66, 23. Tá? Através de Isaías 66, 23, lá o Senhor vai dizer que o sábado da criação é conforme o ciclo da lua. Mas vocês distorceram pela própria mentira do diabo e de Satanás na vida de todos vós, porque vocês dizem, não, o sábado da criação é conforme o calendário contaminado, conforme o calendário apócrifo e mentiroso do calendário gregoriano e judaico. Aí ferrou tudo. Vocês, todos vós, da igreja adventista do sétimo dia do diabo e de Satanás, o Deus deste século, o Deus desta igreja maldita, a igreja adventista do sétimo dia de Satanás é filha da igreja judaica, desse calendário judaico apócrifo. O calendário bíblico, o calendário lunar, não é um calendário apócrifo. Já o calendário judaico, ou gregoriano, é um calendário maldito, é um calendário apócrifo. Por quê? Porque não condiz... ainda tá aí, amorzinho. Tá, mas não? Saiu? Amém. Agora eu posso, agora eu vou arregaçar. Agora eu vou arrochar. Agora eu vou arregaçar. Então, o calendário gregoriano, o sábado, ou os dias da semana do calendário gregoriano e judaico é anátema. Eleitor otário, eleitor retardado, eleitor anticristo. Não só da igreja adventista do sétimo dia de Satanás, mas de todas as religiões provenientes da religião judaica. O sábado do Senhor, conforme determinou Deus, através da sua lei, do quarto mandamento mais preciso, o sábado da criação é conforme Isaías 66, 23, conforme o ciclo da lua. É sinal de Deus no céu. Por quê? Porque tanto o sol quanto a lua estão no céu, no firmamento. Até isso vocês distorcem. Porque vocês dizem que o sinal de Deus é o selo do Deus vivo escrito na testa. Sendo que o sinal de Deus no céu é o sábado. Conforme Ezequiel capítulo 20, versículo 20. O sinal de Deus no céu é o sábado da criação, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Mas o selo do Deus vivo por mim mesmo, o selo do Deus vivo sobre mim, olha só, o selo do Deus vivo sobre mim, por mim mesmo, por meu intermédio para vocês, que continuam rejeitando ou desprezando a lei, a palavra e o sábado da criação. Um beijinho aí, ó. Beijinho aí pro meu amor e para as suas clientes. Ei, não me metam processo. Beijinho. Porque pau vai cair agora na costa de todos vós, idólatras, corruptos, religiosos, hipócritas. Então, qual a diferença entre o sábado da criação e o falso sábado, guardado, lembrado e idolatrado por meio de todos vós, filhos das trevas? É que vocês obedecem o espírito de Satanás, o Deus deste século, quando obedecem ao falso sábado, nos dias da semana do calendário gregoriano e judaico. Mas vocês não obedecem o calendário bíblico, conforme o ciclo da lua, né? Conforme o ciclo da lua, né, do Senhor sobre mim por meu intermédio. Ninguém quer guardar, ninguém quer lembrar. E achando que estão fazendo o correto ou o certo, todo mundo tá na desgraça. Só de você é que eu não sei soletrar desgraça. D-I-S, diz, G-R-A, gra. C cedilha, é com C cedilha ou é com 2 S? Só sei que termina com A, do anticristo do Alexandre de Moraes. Desgraça total. É desgraça total. É só o que vocês sabem promover no Brasil
e no mundo inteiro. Hã? Então, para quem perguntou como é o sábado da criação, eu já dei a resposta, beleza? Beleza, fui. Ladies and gentlemen, boys and girls. 1 hora e 15 minutos. Tá bom, gente. Chega, deixa. Deixa pra outra hora.